Então a gente faz uma aplicação agora transformada de Fourier na solução de problemas físicos expressos por equações diferenciais. O primeiro exemplo é de um oscilador harmônico amortecido e forçado. A equação que rege esse sistema físico pode ser escrita como a derivada segunda de x dois pontos, né, no tempo, mais um termo de amortecimento. Esse é um termo de força que está no lado direito, estou passando para o lado esquerdo, modelada como algo proporcional à velocidade. O termo harmônico, né, que é uma força restauradora, também estou passando para o lado esquerdo, proporcional ao deslocamento, x de t, e isso tudo igual à força externa. Eu quero achar x de t, e esse é o problema. Eu vou assumir como condições de contorno que o x em mais ou menos infinito, então no tempo muito antes e muito depois, é igual ao x ponto, né, nesses mesmos limites, e isso tudo é igual a zero, quer dizer, o oscilador está parado lá muito tempo antes, muito tempo depois. No meio do caminho tem essa força que age, e eu quero encontrar a solução do problema. Então eu defino as minhas transformadas como eu fiz antes e substituo aqui. Então eu tenho f de t, vai ser escrito como 1 sobre raiz de 2π, a integral de menos infinito a mais infinito de um f de ômega é elevado a i ômega t dt é d ômega. Então é como se eu estivesse fazendo uma expansão, né, nessa base e elevado a i ômega t sobre raiz de 2π, com ômega sendo uma variável contínua. Essencialmente a nossa ideia de transformada. F de ômega, que faz o papel aqui dos coeficientes de expansão, é dado pelo produto interno, então, da função base pela função f de t. Então vale essa relação. Isso então é uma integral em tempo que me dá a função em ômega. Analogamente, x de t vai ser substituído por uma transformada, por sua transformada, né, que é essa fórmula da expansão, um certo x de ômega é elevado a i ômega t d ômega. Então eu escrevo o meu x de ômega como 1 sobre raiz de 2π, a integral de menos infinito a mais infinito do x de t é elevado a menos i ômega t dt. Então aqui nada mais do que as fórmulas usuais que nós aprendemos antes. Eu tenho que levar isso nessa equação para transformá-la numa equação para x de ômega, em termos de f de ômega. Então, para x ponto de ômega, x dois pontos de ômega. O primeiro passo, então, é calcular as transformadas. Então, eu tenho que calcular a transformada, eu vou chamar de f maiúsculo, assim, de um x dois pontos, porque eu tenho que substituir aqui. Ó. Quem que é? Então, isso aqui está representando a transformada de x dois pontos. Bom, isso aqui tem a fórmula também usual, é uma fórmula desse tipo, né? É transformada de x de t a x de ômega, de f de t a f de ômega, de x dois pontos, é a minha transformada de x dois pontos. Então isso aqui eu vou escrever como x dois pontos é elevado a menos i ômega t dt. Ora, o cálculo disso aqui é simples. Eu tenho que fazer duas vezes por partes. Então a ideia é que na primeira vez que eu faço por partes, eu escolha o meu du como sendo x dois pontos dt, né, porque é o que eu tenho aqui. Então o meu u vai ser x ponto. Por outro lado, o meu v vai ser escolhido como e elevado a menos i ômega t. Então o meu dv é menos i ômega e elevado a menos i ômega t dt. Então o que eu faço com isso é o seguinte, eu tenho aqui a integral ali em cima para resolver, eu tenho essa integral aqui de v du, né, a integral que está aqui. E isso vai ser o v avaliado nos limites, menos, se eu tenho v du aqui, eu vou ter u dv. Então é só substituir. Então eu vou ter que 1 sobre raiz de 2π
a integral de x, eu não vou colocar os limites só para economizar tempo, mas sempre de menos infinito a mais infinito, e elevado a menos em ômega t dt é igual a uv, então é x ponto, menos i ômega, e elevado a menos em ômega t, avaliado nos limites, menos e mais infinito, menos a integral de v du, né? Desculpa, menos a integral de u dv, que é isso aqui. Então, menos com menos mais, i ômega, a integral de x ponto é elevado a menos i ômega t dt. Esse termo vai ser zero, porque eu assumi como condição de contorno que x ponto é zero nesses limites mais ou menos infinito. Então, eu fico com isso aqui agora para resolver. Além disso, eu tenho esse 1 sobre raiz de 2π que multiplica tudo. Vou colocar aqui. Então, o meu problema da derivada da transformada de x dois pontos está reduzido a isto aqui. Então, vamos calcular isso aqui. Tem essa constante que eu vou deixar para daqui a pouco eu incorporar. Essa integral também é feita por partes. Então, agora eu quero fazer x ponto é elevado a menos i ômega t dt. Eu vou dizer aqui o que é com essa substituição, que eu vou indicar por u é igual a x ponto. Então, du desculpa, eu vou colocar du é igual a x ponto dt. Então, meu u é x. Vou fazer assim, ó. Du é x ponto dt, porque é o que eu tenho aqui. Então, meu u é x. Por outro lado, o meu v vai ser escolhido como antes, é elevado a menos i ômega t. Então, o meu dv é menos i ômega, é elevado a menos i ômega t. Então, na minha expressão da integração por partes, eu vou ter a integral de v du como uv. Então, eu vou ter x é elevado a menos i ômega t. Aqui de menos infinito a mais infinito. Isso vai ser zero, porque x é zero nos limites. Então, não contribui. Menos, então menos com menos mais, a integral de u dv. Então, isso vai ser a integral de i ômega. O sinal menos eu cancelei com a fórmula da integração por partes, que está aqui. X é elevado a menos i ômega t dt. Tá? Então, como resposta final, eu vou dizer que a minha transformada de x dois pontos vai ser i com i e 2 menos 1. Então, menos ômega com ômega, ômega 2 sobre raiz de 2π, é o que eu tenho. E essa integral. Ora, essa integral eu conheço, né? Essa integral é o que está aqui, ó. É o x de ômega menos desse 2π. Como eu tenho esse 1 sobre raiz de 2π para colocar, eu posso até escrever já colocando direto menos ômega 2, o x de ômega, que é o que apareceu aqui. 1 sobre raiz de 2π, 1 sobre raiz de 2π vezes isso é o x de ômega. Então, tudo que eu tenho que fazer é i ômega vezes i ômega, que é menos ômega 2. Esse é o resultado da transformada desse primeiro termo da minha equação. E o segundo termo, né? O segundo termo eu faço exatamente do mesmo jeito. É a minha integração por partes. Dessa vez eu preciso de uma integração só. Eu posso escrever então meu f de x ponto. Esse f de x ponto vai ser 1 sobre raiz de 2π. Pensando já, fazendo mentalmente a integração por partes, x é elevado a i ômega t nos limites, que vai dar zero por causa do comportamento de x nesses limites. Menos com menos mais, i ômega sobre raiz de 2π. A integral de x é elevado a menos i ômega t dt, seguindo os mesmos passos de antes. Então, isso é reconhecido imediatamente como i ômega vezes a transformada x de ômega. Tá vendo? Eu só fiz transformadas, né? Mas com isso, a equação diferencial pode ser escrita agora diretamente em termos da variável ômega. Então, eu vou ficar com menos ômega 2, x de ômega, mais 2 alfa i ômega
x de ômega mais ômega 0,2 x de ômega é igual a f de ômega. Ora, essa equação eu estou só reescrevendo esta aqui. Ó. A transformada disso aqui deu menos ômega 2 x de ômega, disso aqui deu 2 alfa e ômega x de ômega. Essa aqui é a transformada do x de t ao x de ômega, vezes ômega 0,2, então, e aqui é f de ômega. O que a gente nota aqui? Que a equação diferencial sumiu. Eu tenho agora uma expressão que me dá a transformada x de ômega como sendo f de ômega dividido por ômega 0,2 menos ômega 2 mais 2 alfa ômega i. Ora, então está tudo resolvido sem fazer conta nenhuma, né? Eu só calculei as transformadas, né? Mas em termos das transformadas a minha equação já está resolvida. Eu quero é o x de t. Para obter o x de t, eu tenho a receita básica de tê-lo em termos de x de ômega. É só fazer a transformada inversa, então, que me devolve o x de t a partir do x de ômega. Isso vai ser escrito, então, como x de ômega, que eu reproduzo aqui, ômega 0,2 menos ômega 2, mais 2 alfa ômega i, né? Essa é a minha expressão, é elevado a i ômega t de ômega. E aí, a partir de uma especificação do meu f de t, eu tenho f de ômega, aí eu posso levar nessa integral e fazer a minha conta. Essa é uma solução particular da equação diferencial.